Sábado a gente queria ouvir mais os irmãos que não tiveram oportunidade hoje, a irmã Neucilene, a irmã Jamile também, cada um dos irmãos também que fizerem oportunidade. Sábado vai ter um tempo maior e a gente vai poder ouvi-los. Amém? Salmos 49, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Amém? Somente até aqui, poder se sentar, ficar à vontade. Vamos repetir o que Deus colocou no meu coração sobre esse tema de hoje. Os mistérios revelados no coração de um verdadeiro adorador. Vamos falar todo mundo junto? Os mistérios revelados no coração de um verdadeiro adorador. De novo, bem forte. Os mistérios revelados no coração de um verdadeiro adorador. Irmãos, eu estava preparado aqui com outro ensino, que é a continuação daquele sobre o reino dos céus, e Deus me trouxe essa palavra hoje. Então fica bastante atento, que essa palavra é para você nessa noite. É para nós, é para aquele que ouvir essa pregação. Quando a gente fala de adoração, irmãos, quando a gente fala de louvor, a gente tem que ter um alvo a alcançar. Você tem ideia, quando está tendo um jogo, pode ser o jogo do Flamengo, do Vasco, como já tem muitos que torcem para o seu time. Quando você grita ali, quando você vibra por causa da vitória, por causa da conquista do seu time, você está tendo um alvo ali. O alvo é aquele time. Aquela vibração, aquela alegria que você está sentindo, está tendo um alvo, um motivo de você estar daquela maneira. Da mesma maneira, eu não sei se você observou, quando alguém gosta de alguém, aí no mundo tem as músicas que falam de amor. E a pessoa começa a tomar uma cachaça, começa a tomar uma cerveja, vai para o bar. Quando toca a música que ele lembra da amada, ele até bate na mesa e chora, e grita, e urra. Qual que é o alvo daquele que está naquele momento? A emoção que ele está sentindo, a emoção que ele está falando, tem um alvo ali, aquela moça, aquela pessoa que está ali. E aí, a palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre o sentido da... Capítulo 14, vai falar sobre o sentido da voz, o sentido do som, ou o sentido da expressão do ser humano. 1 Coríntios, capítulo 14, fala dessa seguinte maneira, no versículo 7. E assim, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Versículo 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim como se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Então o que a Bíblia diz? Que tem sentido realmente nas expressões. Tem sentido nas expressões. As forças especiais de uma nação, de um exército, quando ele está ali, ele tem os códigos que ele fala para a voz de comando do seu pelotão ali, cada tipo de código, cada tipo de símbolo, cada tipo de instrução ali, vai gerar um tipo de reação naquele exército que está sendo comandado. E aí o ser humano, às vezes, ele não entende que ele pode ser, diante de Deus, manifesto pela adoração. O que acontece quando você está adorando? Como eu falei, irmãos, você tem que ter um alvo.
Quando você começa a ter um alvo na adoração, no louvor, quando você fala, eu estou aqui porque eu tenho um alvo, eu estou aqui concentrado, mirado no motivo de eu estar adorando, que é Deus. Eu estou aqui concentrado porque eu quero apresentar o melhor louvor que eu tenho para aquele que eu tenho no meu coração, para aquele que eu tenho na minha mente, que é Deus. Aí, irmãos, presta bastante atenção agora. Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há. Deus soberano que tem todo o poder, que é a fonte de tudo que é bom, fonte do amor, da alegria, da paz. Quando você fica alegre, chega para Deus e fala, Senhor, hoje eu estou alegre. Ele fala, meu filho, você tem uma fagulha de alegria, eu sou a fonte da alegria. Sua alegria hoje, você está alegre, daqui a tantos minutos você já está triste, você já mudou o seu sentimento. É uma fagulha apenas em um espaço de determinado tempo ali. Às vezes você chega, Senhor, hoje eu estou com um coração cheio de amor. Quando você chega para Ele, Ele vai falar, meu filho, eu sou a fonte de amor. Quando você chega com uma fagulhinha de amor, eu sou a fonte de amor, amor puro. O que acontece, irmãos? Como é que você vai oferecer água para alguém que está na fonte da água, que tem água derramando, aquela fonte de água limpa, água mineral? Você chega com a água para oferecer para ele, ele só fala para você, a minha fonte de água aqui. Você está oferecendo água, eu estou com a água aqui. Às vezes a água é muito mais pura do que você está oferecendo. Então, irmãos, se você chega e fala, hoje eu estou em paz, hoje eu consegui passar o dia inteiro sem brigar com ninguém. Você vai chegar para Deus e oferecer toda aquela paz que você tem, Deus ele vai virar para você e falar, eu sou a fonte da paz. Então, como você vai chegar diante de Deus e falar alguma coisa, e oferecer alguma coisa, se Ele não tem falta de nada? O que você vai fazer para você agradar Ele, se Ele tem tudo que precisa para estar sempre bem agradado? Aí uma palavra que o Iori falou, muito importante, que ele falou do salmista. Isso, Iori, Deus, no momento que você estava falando, Ele estava sondando o seu coração, Ele te disse, Ele conhece o seu coração e te responde hoje. Você é, diante de Deus, um escolhido. Diante de Deus, um escolhido. Por mais que você esteja passando dificuldades, Deus te responde hoje. Continua que você vai vencer. Você não vai ser destruído, você não vai ser vencido pelo mal. E aí quando o ser humano ele entende isso, que ele não tem nada, que ele é simplesmente alguém que não tem capacidade, que não tem condição, que não pode, que não é, que não faz nada que pode ser interessante para Deus, aí que começa a ter o sentido da adoração, porque você reconhece Deus como a pessoa que Ele é, que Ele não precisa de você para nada. Só que quando você reconhece que Deus não precisa de você para nada, que aí alguém chega lá e oferece um louvor com Lá maior, Lá menor, com o melhor tom que tem no mundo, com a melhor música, a melhor orquestra que tem ali, você fala, mas por que Deus vai se interessar pelo meu louvor, às vezes, se eu não tenho aquela condição que aquela pessoa tem? Você acha que no céu não tem instrumentos? Você acha que no céu não tem níveis de adoração que são infinitamente mais preciosos do que o que tem aqui na terra, falando fisicamente, falando da capacidade do ser humano de produzir alguma música boa? Deus, irmãos, Ele está interessado, antes de tudo, na realidade, em você ser sincero com Ele, em nós sermos sinceros, em nós sermos verdadeiros, em você se encontrar diante dEle, mostrando quem que realmente você é, e quem que realmente você naquele momento está sendo diante de Deus, você reconhecer o seu estado diante dele. Você se encontrar diante dele e falar, Senhor, eu estou sendo dessa maneira, Senhor. Eu reconheço o meu estado. Eu lembro, irmão, eu sempre falo do exemplo do seu Nilton, que é um senhor de idade lá de Belo Horizonte. Eu trabalhava na mercearia do meu tio, ele ia lá e bebia cerveja. 80 e poucos anos de idade, todo dia ele tomava a cerveja dele lá, de noite. E a esposa dele, a dona Nilza, tinha lutado com ele, já fazia vários anos, e ele não se convertia.
E ela é uma serva de Deus com o marido sempre naquela situação. E aí eu sempre convidava ele, ele não ia. Um dia que eu estava indo na igreja, ele estava passando perto de mim lá numa ponte que tem na subida de um bairro lá. Eu encontrei ele meio triste, chorando. Eu falei, o que é, seu Nilton? Ele falou, vou me matar, eu não quero viver mais. Bêbado, com aquela coração triste, chorando, falando dessa maneira. Eu falei, não, seu Nilton, você não vai se matar não, vamos para o culto. Eu vou te levar para o culto. Do mesmo jeito que ele estava bêbado lá, eu peguei ele e levei ele para o culto. E lá ele chorava demais. Por mais que ele estava bêbado ali, mas o coração dele sabia mirar em Deus. Você pode ter certeza que ele sabia reconhecer Deus na igreja. Enquanto os outros não estavam preocupados, ele chorava, ele abria o coração, ele se lamentava como aquele que estava apaixonado lá, tocando a música que ela gostava para lembrar do amor da vida dele. O único intuito dele de estar chorando, de estar gritando dentro da igreja lá, era Deus. Ele chorava, ele esperneava, ele falava diante de Deus o sentimento que ele tinha. Ele estava sendo verdadeiro. Agora, se as pessoas fazem isso no mundo, para o seu time de futebol, se as pessoas fazem isso no bar, que está ali por causa de uma mulher, às vezes que nem gosta dele mais, que já deu pé na bunda dele. Se as pessoas fazem isso quando estão na cachaça, lá estão entorpecidos por causa da bebida, nós que vamos ter o raciocínio nesse lugar, nós não vamos perceber o intuito de nós estarmos nesse culto? Qual que é o intuito de você estar aqui, irmão? É para você olhar para o irmão que está do seu lado, se ele está fazendo isso ou aquilo? Qual que é o intuito de você vir no culto? Se você não perceber, irmão, que nesse momento você tem a oportunidade de Deus te olhar e vendo que você está olhando para Ele. Deus te olhar e ver que você está com o coração nele, que você está expressando alguma coisa para Ele. Quando Deus te olhar, Ele não vai perceber que você está olhando para o outro ali, está distraído com uma coisa ou com a outra. Deus olha para você, Ele sonda o seu coração. Cadê você no culto? Você está misturado com tanta coisa, com fadiga do dia a dia, com problema, com dificuldade. Atrapalhou tudo, você não está vendo Deus, você não está percebendo Deus. Deus está olhando para você parado assim, de repente, quando você percebe que essa igreja aqui, o dono dela é Deus, o Criador dos céus e da terra, que Ele está te olhando, Ele está querendo saber o que você vai fazer na hora do culto. Porque você tirou esse tempo para vir cá para adorar a Deus. Aí se o seu coração percebe isso, você vai fazer, às vezes, como aquele que não tem mais nada, que perdeu tudo, que não tem mais coisa para resolver, que não tem nada na frente mais, que desocupou tudo, desocupou o espaço, que fez conforme aquela mulher ali do fluxo de sangue, que falou, o que eu quero é mirar em Jesus, eu quero alcançar Ele, eu quero tocar nele, conforme aquela mulher ali na casa do fariseu, eu quero é adorar o Senhor, se derramou nos pés de Jesus e começou a enxugar os pés dele com os cabelos, derramar as lágrimas dele ali para lavar os pés de Jesus. Então ela queria dar o melhor dela, o intuito dela ali era estar na presença do Senhor. E tantos outros irmãos que chamaram a atenção de Deus, porque na sua pequenez eles se entregaram por completo. Eles se entregaram como eles estavam ali, na condição que eles estavam, sendo sinceros, conforme a palavra de Deus diz, aquele que estava ali fora do templo, mas ele falava para Deus, Senhor, eu sou um miserável publicano, eu não dou conta, eu não tenho, eu não faço, eu não posso, mas o que eu estou aqui para te fazer é para reconhecer que o Senhor é o Deus soberano, que o Senhor merece o melhor de mim nesse lugar. Aí tem um mistério nesse salmo que a gente leu. Vamos ler lá de novo, irmãos? Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Quando você chega diante de Deus, irmãos, e o seu relacionamento é muito frágil, você não tem nada para falar diante dele, você não tem nenhuma adoração, não tem nada para reconhecer diante dele, você tem que se lamentar. Você tem que falar, eu sou esse que está sendo diante de Deus. Esse é o verdadeiro Marcelo, esse é o verdadeiro que está aqui nesse lugar. Eu não tenho uma verdadeira adoração, eu não tenho um verdadeiro louvor, eu não tenho uma verdadeira expressão. Eu não estou conseguindo me expressar, eu não estou conseguindo estar diante de Deus como deveria. Aí você vai começar a decifrar o seu mistério, quem que realmente você é. Quanto mais você estiver nessa condição, mais se voltar para Deus, mais você vai entender a condição que você está diante de Deus para você poder mudar.
E aí o próprio Deus, ele vai ver o seu estado, ele vai te responder dentro do seu coração falando. Isso daqui é assim, meu filho. Ele vai começar a desenrolar aqueles sentimentos ruins que tem dentro do seu coração, aquelas coisas que só você na presença de Deus que vai entender. Porque você se entregou sinceramente e está recebendo de Deus a revelação como você é realmente diante dele. Amém? Vamos ficar de pé, adorar a Deus. Vamos ouvir um louvor com a irmã Neuliana e logo em seguida um louvor com a irmã Sônia também. Adore o Senhor. Essa palavra é uma palavra simples, mas desperta a nossa atenção. Não adianta você conhecer muito. Você sabia que Satanás conhece mais do que você, muitas vezes mais a Bíblia Sagrada, que ele conhece cada passagem da Bíblia Sagrada? Você sabia que Satanás ele conhece mais a Deus do que qualquer um de nós que está aqui? Você sabia que Satanás ele perdeu a chance de realmente estar na presença de Deus, reconhecendo como ele é, sendo manifesto como aquele que entendeu que precisava de ajuda? Quanto mais você se afasta de Deus, mais você entende que você não precisa de Deus, não precisa adorar, não precisa de louvar, não precisa de se entregar. Quanto mais você está afastado de Deus, menos você vai receber dele. Mas se você estiver se entregando, falando, Senhor, eu necessito, eu preciso, eu estou aqui porque eu estou muito afastado, Senhor, da tua casa, da tua presença. Eu estou aqui, Senhor, porque eu não entendo muita coisa na minha vida. Tem muito mistério, Senhor, que eu nunca entendi na minha vida. Tem coisa na minha vida que eu sou um enigma, Senhor. Nem eu mesmo me entendo. Os meus sentimentos, o que eu realmente sou, o que eu realmente vou ser. E você começa a se expressar diante de Deus, é nesse momento que você esvazia o seu coração e deixa Deus entrar, e deixa Deus te levar numa intimidade, só você e Ele. E aí para você que está falando, Deus ele não vai me querer, Deus não vai se importar com o que eu tenho para oferecer para Ele, Deus te responde hoje. O seu valor vale mais do que o mundo inteiro. Você é único diante de Deus. O seu jeito de se expressar, o seu jeito de ser é único. No momento que você se entregar sendo você mesmo, é essa atitude que Deus quer, porque você vai ser o original que você é. Você vai se entender como você é realmente diante de Deus. E aí tem um versículo que fala assim: serei conhecido como realmente sou, como Deus ele me vê. Aleluia. Aleluia. Então adora, dê o seu melhor. Esquece o que está do seu lado. Esvazia o seu coração dos problemas, da dificuldade. Deus é maior do que tudo isso. É o seu momento. Ele sabe de tudo isso que você está passando. Ele quer saber o que você tem para apresentar diante dele, a sua causa. Começa a falar para Deus: Senhor, eu estou dessa maneira hoje. Eu preciso da sua ajuda. Eu entendo que hoje é minha chance, Senhor. Aleluia. Ei, lembra-te de Deus no dia da angústia, no dia da aflição. Lembra-te de Deus nos melhores momentos da sua vida. Aleluia. Ei, tudo isso vai ficar quando você chegar diante de Deus. Você vai perceber que foi muito atrapalho, muita perda de tempo, muita distração, muito embaraço. Vai diante dele, atrapalha a obra de Satanás. Fala: Satanás, eu vou te confundir hoje. Oh, adore bacato. E marabase. Ele vagia sukemana manase. Ei, ai tu que cama teresta. Ele na yaramase. A estrada é longa, mas Deus está contigo. Ele mate camarrando.
desistir. Ele Maria, mato que você. Ele manamaiaraço. Não desista, diz o Senhor. Eita, oreca, maramacê. Ele maiace. Vai conhecendo o Senhor. Conhece o Senhor na viagem, conhece o Senhor em cada fase da sua vida. Ei, você será aquele que vai ser verdadeiro, sincero. Você vai se reconhecer quando você estiver diante de Deus. Vai ter a luz da presença do Senhor para te revelar muita coisa. Para você se reconhecer como você realmente é. Deus é o espelho que você precisa para se perceber, para olhar e falar: estou sendo como estou sendo. Aleluia. Excede entendimento, não me chegava até aqui. Ele madura, quem sempre do seu lado, agora alguém que conhece a tua história. Por aqui pra te lembra quando estava por um fio pra desistir, e como faltou isso aqui pra você cair, e assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a mão a não cair. Você não veio aqui pra desistir. Não chorar, volte a sorrir. Ei, canto que maramacê. Ele malhas tu que maravas. Aleluia, não desista, diz o Senhor. Vai aproximando de Deus. Tira o empecilho, tira o embaraço. Ei, caramba, cantou irmã. Olha mais. A mão de Deus vai ser sempre assim. Na tempestade, como a bonança, era a mão de Deus que vai ser sempre assim. Aleluia! Aleluia! E marima, marima, eu pra desistir. Está aqui pra você cair. Voltação mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Sua mão pra você cair. Ei, cacatucu, agora você. Ele manava cantaria, mano. Rabaraba canturi barasi. Ele cantaria. Aleluia. 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 Aleluia, presta bastante atenção no que Deus revelou no nosso coração nesse momento. A Sônia já vai começar a cantar, mas antes disso eu quero que você preste bastante atenção. Como o Darlison falou aqui, por que que Deus ele não gosta de idolatria? Por que que Deus ele não gosta de pessoas que desviam o foco da presença dele? É porque essas pessoas não vão poder te ajudar. O anjo fulano de tal não vai poder te ajudar. O fulano de tal, o santo fulano de tal não vai poder te ajudar. Se a sua adoração, o seu louvor mirar neles ali, não for em Deus, não vai adiantar nada, não interessa. Deus ele está te respondendo. Você quer saber o mistério da adoração, o mistério do louvor? É que você vai na presença de Deus, ele conhece você por dentro e por fora. No momento que você está adorando o teu Deus que te formou, que te criou, que está junto com você no seu espírito nesse momento agora, que está
sabendo da necessidade da sua alma, Ele vai te conhecer por dentro e por fora. Ele vai falar, você é dessa maneira, eu estou te vendo, eu vou poder fazer alguma coisa por você. Então desvia da idolatria, desvia do problema, desvia da dificuldade. Não vai ser essas coisas que vão te ajudar, não vai ser essas coisas que vão te acrescentar nada. O mais importante agora é você mirar no Senhor, você falar, Senhor, eu entendi essa palavra de hoje, eu preciso mirar no Senhor, eu preciso atravessar essa dificuldade, eu preciso atravessar essa barreira, eu preciso atravessar esse problema, isso está me atrapalhando, está me impedindo de chegar até o Senhor. Eu vou atravessar essa tempestade, eu vou subir como asas de águia, eu vou chegar acima das mais altas nuvens ali, não para ser melhor do que o Senhor, mas para reconhecer o que o Senhor é, para falar, Senhor, eu estou aqui pequenino, mas eu estou diante daquele que eu queria estar, daquele que eu queria ver, daquele que eu queria falar. Não vai ter mais empecilho, não vai ter mais embaraço para me impedir de chegar diante do Senhor e me apresentar diante do Senhor. Aleluia. A verdadeira adoração, irmão, eu vou te falar a revelação que Deus me deu, presta bastante atenção. A verdadeira adoração, você, naquele momento, não precisa de marcar hora, não. No momento que você se propõe a tirar do seu coração a verdadeira adoração, Deus, Ele para naquele momento para te receber. Você se apresenta diante do Deus Criador dos céus e da terra, Ele olha para você e fala, o que você quer que eu faça, meu filho? Para que você está aqui, meu filho? Para que você veio aqui, minha filha? Deus, Ele para te olhar, Deus, Ele para te ouvir no momento que você está na verdadeira adoração. Então não tem limite para o verdadeiro adorador. Você consegue se aproximar dele, não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem problema, não tem nada que vai te atrapalhar chegar diante de Deus, porque você vai priorizar Ele, porque você vai falar, eu quero chegar diante de Deus, eu quero chegar diante de Deus, eu quero me revelar diante de Deus, o meu mistério, o verdadeiro eu diante de Deus, eu quero ser conhecido como eu realmente sou. Se chegar lá, não sobrar nada, é porque eu sou dessa maneira, eu tenho que mudar. Mas Deus, Ele vai te mostrar quando você chegar diante dEle. Amém? Então adore o Senhor, adore. Adore, atravesse essa barreira, atravesse essa limitação essa noite. Atravesse esse obstáculo. Ei, ei, você lembra que eu te falei quando tem lá o jogador que vai receber o seu grito, vai receber a sua admiração, a sua voz vai atravessando muitos lugares, vai lá no coração dele. Você lembra que eu te falei que quando uma pessoa está no bar ali, a admiração daquele homem vai para aquela mulher. Agora quando você se propõe a adorar, a sua adoração vai subir, vai atravessar as regiões celestiais, vai passar onde passar, mas vai chegar no trono do Senhor para adorar em espírito e em verdade. O nosso Deus não é o mamon, não. O nosso Deus não é o dinheiro. O nosso Deus não é entulho, não é a palha. O nosso Deus não é a criatura, mas é o Criador. Toca no Senhor. Toca no Senhor, atravessa hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Não deixa para depois, é a sua chance. Olhe o trono do Senhor essa noite. Toca. Vai percebendo o teu Deus nesse lugar. Reconhece em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Para matar. Vai fazendo aliança com Ele. Ei, vai fazendo aliança com teu Deus essa noite.
Muda o teu caminho, diz o Senhor. Converte-se dos seus maus caminhos. Eu vos receberei. Serei para vós o seu Deus. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Oh. Será que ainda tem profeta? Será que ainda tem dentro da casa do Senhor alguém para falar no nome do Senhor? Ei, ei, abre tua boca que eu encherei, diz o Senhor. Maiato, Maiate queito, acho que irema. Ei, toca, tu, que, aramaçu, eremanamaia. Ei, toramado, ai, Senhor, nós te amamos, Pai. Nós chamamos Espírito Santo. Nós chamamos Senhor Jesus. Ei, sou a canto. Seu exército está aqui, Espírito Santo. Eremanamaia, aramanamaia, su. Eremato. Oh, deixo que harvas. Ai, su. Ei, tocou, irmã. Deus de maravilha. Eremanamaiase. Aramanamatu, que Eremanabacante. Erereço. Eica. Erematoque. Não há outro Deus, não há. Não há outro Deus. O único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo é quem o Senhor enviou. Na presença do teu Santo Espírito. Iremaneca. Urmaes. Iremaneca. Enereço. Aramaieresta. Aleluia. Ramanama canto ele massi. Ramanama massi. Ramanama yassi. Oh, que irmão. Ramare teres. Ramare lo brassi. Ramanama canto que maris. Isso. Oh, Santo do Santo, outro lugar, sabe viver onde estiver, clamar pela glória de Deus. Ele bate o isso, Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Ei, tu que irmã, não é maduro, pela glória de Deus. Ele bagulho para isso. Ele mana. Ele baraba cantori mana. Ele baraba cantori barabase. Ah, papai. Ah, su que mana su. Ele baraba tu que basu. Ei, ho, que hore basu e baraba. Ei, Deus, ouça, Senhor, desde o céu, Senhor. Ouça essa noite o coração da tua igreja, Pai. Ei, ouça a tua serva essa noite, Pai. Ouça o teu servo essa noite, Senhor.
Queremana oremaço. Remanava tu que me merece. Redia tu que vas. Remanavas. Ei que deixo que manou. Remanava iressa. Remanava cantando isso. Ade cantore. O que poderia suirimana suirimanasi. Oh, o que ele deu da barulho de isso? Ramana mana mana barulho. Tocou de barulho de isso. Ele deu uruba. O que ele disse? Ele mana o que não deu isso. O que ele deu uruba. Ele mana bara bara de isso. Ramana mana com de mana isso. Aleluia, vai adorando. Tira mais esses 5 minutos, não vai te custar a noite, não. Pode tirar esses 5 minutos. Adora o Senhor, aproveita. Não apresse-se sair da presença do seu Deus. Ei, estamos diante do Rei dos Reis, que pode mudar o tempo da sua vida. Estamos diante do Rei dos Reis, que pode mudar a sua história. Estamos diante do Rei dos Reis, que pode mudar a fase que você está vivendo, que pode escrever uma nova história. Ei, que dei camar, comunista. O que mananaço. Ele maná cantou comigo. Ei, precisa do Senhor nessa noite? Não precisa do Senhor nessa noite? Ei, toque. Ei, Deus está te respondendo. Você que está falando, eu preciso do Senhor. Deus te respondeu. Ei, tocou, paturi manaço. Demaravaço. Demaravaia. Ei, demaramaço. Ei, tá, toquei mahana marreira. Ah, cheguei. Ele nato. Oh. Ei, o Senhor te visita essa noite. Oi, o Senhor te visita nessa noite aí no seu coração. Abre a porta do seu coração hoje. Ei, tira tudo que está travando a sua vida. Maria, aê, tu minha beleza. Ei, receba hoje, receba hoje, receba visitação do teu Deus. Vai sendo cheio, seja cheio, vai sendo visitado, vai sendo cheio. Ei, papai, vai batizando, batiza Espírito Santo, batiza. Vai batizando. Ei, Ei, tu. Aí tu, papapeto. Tiririu, mano. Manamayado. Eito, irás. Ele manasce. Aleluia. Ele maria mate. Ele manamaya tu que Tira o que está no lugar do Senhor, diz o Senhor essa noite. Tira, porque ele matou.
Eita, Demanamato, Deloterima. Demanamanamanado, Demanassi. Ayado que manamasu. Eita, Demanamanamanamato. Demanama. Cantara Shandaramana, Cantara Shandaramana. Cabaravacida. Eita, Paramanamasi. Eita, Remari Vasu, Rivanamasi. Ayemana mana mana matu, Rivas. Iremana Maya, Revasu, Iremano, Meres. Irema, quem não pode do isso? Eito que maribarassi. Amareba canture manassi. Eito cobre manamassi. Emanamaya. Aleluia. Aleluia. Presta bastante atenção no que Deus falou para você. Ou você acredita que é verdade a Bíblia Sagrada, que Deus está aqui, você age como tal, ou senão o seu coração ainda não entendeu ainda. Você tem que revelar ainda o que está faltando na sua vida. Por que você chega diante de Deus e não sente nada? Por que isso acontece ainda? O que está te faltando? A palavra de Deus é testemunha que Deus está aqui. A palavra de Deus é testemunha. Ela é a verdade, ela diz que Deus está aqui. Aleluia, o problema não é com Deus, não, o problema é com a gente, que às vezes a gente deixa outras coisas no lugar de Deus. Deus, Ele está te falando. Aleluia, ainda falta você tirar muita coisa que está no lugar de Deus, diz o Senhor nesse lugar. Sua prioridade às vezes é o relógio. Sua prioridade é muita coisa, mas não é o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer falar com você no momento que Ele quer falar. Aleluia. Aleluia. Amém? Tem nessa noite alguém que quer reconciliar com o Senhor? Vem cá na frente que Deus Ele está te chamando.
Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Vem cá na frente também. Aleluia. Aleluia. Tem alguém nessa noite? Vem cá na frente também você que tem o desejo de ter mais intimidade com o Senhor, que quer se voltar mais para o Senhor. Aleluia. Sentiu que essa palavra falou com você, que você está precisando. Aleluia. Eu vou fazer uma oração, irmãos, segundo o que Deus ele falou comigo. Tem muitas pessoas que vão passar sem entender nada, vão passar na presença de Deus, não vão perceber, não vão entender. Ainda vai ser um mistério ainda, tudo que Deus está para fazer. Mas Deus ele está te falando, Ele quer revelar os mistérios do seu coração na adoração. No momento que você se entregar por completo, largar o relógio, largar os afazeres, largar tudo, falar, Senhor, o Senhor é prioridade hoje. Hoje eu entendi que eu saio daqui somente se o Senhor falar comigo, somente se o Senhor me visitar no meu coração. Eu não posso passar o meu tempo desse jeito. É a oportunidade que eu tenho, Senhor. Se o Senhor está na igreja, por que eu não te sinto? Se o Senhor está na igreja, por que eu não entendo? O que o Senhor quer de mim? O que é o chamado que o Senhor tem? O que o Senhor tem para fazer? Você tem que saber disso. Deus ele está falando contigo. Não passa despercebido, não passa. Amém? Estende as mãos para cá, vamos orar por cada um. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus e glória, há um mistério, como foi cantado pela irmã Neuliane, que o Senhor quer revelar, Pai, conforme foi testemunho pela Tua palavra, Senhor. Há um mistério aqui dentro que o Senhor quer revelar, Pai. O Senhor quer revelar no coração da Tua serva, no coração do Teu servo, Senhor. O que é preciso acontecer? Será uma tragédia? Será, Senhor, algo para o coração ser sensível? Para o coração parar de ser duro? Para o coração parar de ser, Senhor, Deus de glória, Senhor, distraído dentro da Tua casa, Pai? Espírito Santo de Deus, Deus de glória, Senhor, por isso estendemos as mãos e falamos em nome de Jesus. Seja esse coração, Pai, levado mais próximo da Tua presença, Senhor. Seja esse coração, Senhor, Deus de glória, decifrado, Senhor, o enigma do coração desse Deus de glória, homem dessa mulher, Pai, pelo enigma, Senhor, seja decifrado esse enigma ao som da harpa, ao som do louvor, da adoração. No momento que esse homem, Senhor, resolver te adorar, no momento que essa mulher resolver te adorar de coração sincero, Pai, seja revelado esse mistério, seja revelado esse enigma desse coração, Pai. Seja no chamado, seja, Senhor, na vocação, seja, Senhor, na família, no ministério, onde o Senhor quer fazer, Senhor, na vida dele, seja no emprego, no trabalho, Senhor, na profissão, aonde o Senhor quer levar ele, onde o Senhor quer levar ela, Pai, na posição que o Senhor quer colocar esse homem, essa mulher, Pai, para ele ser realmente revelado, para ele ser realmente, Deus de glória, decifrado, e da mesma forma essa mulher, para ela falar, agora eu entendi o que eu queria na presença de Deus, agora eu entendi o que eu desejava na presença de Deus, porque nem isso eu sabia. Eu entrava na casa de Deus, nem saber o que eu queria, eu não sabia, mas agora eu sei o que eu quero na presença de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus nós abençoamos essas pessoas, Pai, conforme Eli falou ali para Ana, Senhor, seja-lhes concedido o que deseja o seu coração, que é segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Receba hoje a Tua bênção em nome de Jesus. Porque você está na presença de Deus, do Deus maravilhoso a quem você serve. Ele dispensa sobre a sua vida o pedido do seu coração, que é segundo a vontade dEle. Em nome de Jesus, vai em paz, diz o Senhor. Amém? Que as palmas louvem o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sábado, um culto maravilhoso a partir das